Eu estava num evento em São Paulo, janeiro de 2019, onde ele fez o seguinte desafio pra gente: vocês peguem o celular agora de vocês e gravem um story pra vocês postar. Eu poderia simplesmente não ter feito, a gente estava numa multidão de milhares de pessoas ali, mas eu me coloquei porque eu estava ali disposta. Eu estava começando a minha jornada como empreendedora e eu percebi que eu tinha que me movimentar, que eu tinha que começar a aparecer. E sabe o que acontece com muitos profissionais da saúde que eu vejo por aí? Eles têm esses desafios e eles acabam travando na hora de começar a fazer, na hora de começar a praticar, porque acreditam que aquele vídeo, aquela fala nunca está perfeita do nível que espera, porque a gente sabe, o profissional da saúde ele é muito exigente. Só que eu tenho algo para te contar: nunca vai ser perfeito quando tu não pratica e quando tu não, de fato, realiza aquela ação com frequência. Você precisa sim praticar, e quanto mais você praticar, bom naquilo você vai ficar. É aquela máxima: não tem como a gente ser bom naquilo que a gente não faz. Profissional da saúde no digital. Como que você pode gravar vídeos sem parecer um robô? Eu sei que esse é um tema polêmico, que esse é um tema que gera muitas dúvidas, muitas questões, e hoje a gente vai falar sobre isso em mais um episódio do 981cast Negócios em Saúde. Mas antes de propriamente eu falar sobre esse episódio, falar sobre o conteúdo com vocês, eu tenho alguns recadinhos que eu preciso dar para vocês. Bom, a 981 é a primeira empresa especializada em experiência do paciente da região sul do Brasil, e aqui no podcast da 981, que é o 981cast, a gente aborda sobre 3 pilares: o marketing em saúde, a experiência do paciente e a gestão de clínicas e consultórios. Todos os nossos episódios completos você encontra no YouTube e também no Spotify, e os nossos episódios eles saem quinzenalmente nas quintas ao meio-dia. Além disso, os melhores cortes, os melhores fragmentos de todos os nossos episódios você encontra também nas nossas redes sociais, @981, por extenso, não é numeral, e você vai encontrar lá no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, tem muito conteúdo bacana para você aproveitar e curtir lá. Para a gente começar então o nosso tema, eu preciso contar para vocês que eu sei que esse é um grande dilema de muitos profissionais da saúde que eu vejo por aí. A tal da história do: mas eu tenho mesmo que gravar vídeos? E quando entra nessa pauta, quando entra nesse assunto, é realmente uma grande dor, é realmente algo muito desafiador para muitos profissionais. Porque, afinal de contas, vocês foram treinados, vocês estudaram para falar em uma linguagem muito técnica. E essa linguagem técnica, por vezes, dificulta quando vocês estão na frente de uma câmera, que é exatamente isso que eu estou fazendo nesse momento. Eu não sou profissional da saúde, a minha formação é comunicação social, mas algo que foi sempre muito natural para mim foi essa questão da própria comunicação. Eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas, eu sempre gostei muito de estar em contato, só que a primeira vez que eu me vi obrigada, porque foi assim que eu me senti naquele momento, que foi num evento que logo mais eu conto para vocês, eu também tive essa mesma percepção do tipo: e agora? Eu tenho um celular aqui e eu preciso me gravar. Como que eu vou fazer? Que palavras eu vou usar? Como que vai ser o meu rosto? De que forma que eu vou me portar na minha expressão corporal? E a gente fica cheio de dúvidas, cheio de inseguranças. E isso aconteceu lá em 2018, 2019, e desde então eu venho praticando muito, eu venho fazendo muitos vídeos, produzindo muito conteúdo aqui na internet, e eu vejo que a cada conteúdo que eu faço, eu vou melhorando um pouquinho de cada vez. E é sobre isso, sobre essa minha experiência, mas muito além disso, de poder ajudar vocês que estão aí do outro lado da tela, né, que vocês estão me assistindo aqui hoje, para a gente poder falar e ver como que eu posso ajudar vocês verdadeiramente nesse que eu sei que é um grande desafio. Deixa eu contar essa história para vocês. Eu estava num evento em São Paulo, um evento que era um cara que eu admirava muito, um profissional que era muito bacana naquela época, que era o Pedro Superti, e a gente estava num evento lá, era um janeiro de 2019, onde ele fez o seguinte desafio pra gente: vocês peguem o celular agora de vocês, vocês gravem, coloquem no modo de câmera e gravem um story para vocês postar. E naquele momento,
eu simplesmente fiquei assim, e agora, né? Eu vou aceitar esse desafio. Eu poderia simplesmente não ter feito, a gente estava numa multidão de milhares de pessoas ali, mas eu me coloquei porque eu estava ali disposta. Afinal de contas, eu estava começando a minha jornada como empreendedora e eu percebi que eu tinha que me movimentar, que eu tinha que começar a aparecer, já era uma vontade, só que eu não tinha criado a coragem. E eu aproveitei aquele desafio para fazer isso. Naquela ocasião, eu gravei um vídeo muito estranho. Eu falava, não sabia se olhava para mim na tela, se olhava para a câmera, estava mascando chiclete, então foi algo realmente bem estranho, só que apesar de tudo, de não ter sido perfeito, eu fiz. E sabe o que acontece com muitos profissionais da saúde que eu vejo por aí? Eles têm esses desafios e eles acabam travando na hora de começar a fazer, na hora de começar a praticar, porque acreditam que aquele vídeo, aquela fala nunca está perfeita do nível que espera. Porque a gente sabe, o profissional da saúde ele é muito exigente. Só que eu tenho algo para te dizer, eu tenho algo para te contar. Nunca vai ser perfeito quando tu não pratica e quando tu não, de fato, realiza aquela ação com frequência. E eu posso te falar mais uma vez por experiência própria. Eu mesma, muitas vezes, tenho que gravar muitos vídeos por um determinado período e aí acabo que eu paro. Um dia eu não gravo, outro dia tá muito agitado, acabo que tá numa correria e passo às vezes uma semana sem gravar vídeo. Quando eu vou gravar novamente, eu já me sinto um pouco enferrujada. Eu já sinto que parece que aquilo não tá mais tão natural quando eu estava praticando sempre com frequência. Então aqui entra um ponto e uma lição muito importante desse conteúdo desse episódio hoje. Você precisa sim praticar e quanto mais você praticar, mais bom naquilo você vai ficar. É aquela máxima. Não tem como a gente ser bom naquilo que a gente não faz. Mas eu entendo. Tu foi treinado, né, para sempre cuidar muito a forma como tu fala, sempre falar os termos mais corretos. A gente sabe que o profissional da saúde, existem muitos termos técnicos dentro da sua especialidade, dentro da sua profissão, e esses termos técnicos, muitas vezes, ao falar no dia a dia ali com o paciente, acaba que é natural quando o paciente está na frente de ti, no teu consultório, na tua clínica, só que vai chegar uma câmera, tu vai querer falar da forma mais perfeita possível e essa forma perfeita, muitas vezes, ela é muito técnica. E pensando no público que tu queres atingir, quando ele vai olhar aquilo ali, na maior parte das vezes ele não vai entender, porque na maior parte das vezes ele é o paciente. E o paciente, quanto mais fácil e simples for a forma como tu abordar, melhor vai ser e ele possivelmente vai entender muito mais. É aquela história, tu tem que tentar explicar como se tu estivesse explicando para uma criança de 10 anos talvez. Mas aqui nesse episódio de hoje eu vou ensinar para vocês algo que num passo a passo você consiga gravar vídeos de uma forma muito mais natural, sem parecer um robô, sem precisar fazer dancinhas, porque eu sei que esse é um grande medo teu também, e sem parecer ridículo para o teu colega. Porque eu sei que tu também tem isso, e esse é um ponto que a gente precisa debater também. O quanto a gente está produzindo conteúdos para os nossos pacientes ou possíveis pacientes, ou quanto a gente está produzindo conteúdo somente para os nossos colegas. Claro, se aquele for o objetivo do teu negócio, se tu realmente quer atingir outros colegas, de acordo com o produto ou serviço que tu oferece, tá ok. Agora, se o teu objetivo no teu negócio é captar pacientes, é buscar cada vez mais ser autoridade, ser referência, para que pessoas que não te conhecem hoje, que não são do teu meio, te conheçam, daí eu sinto te dizer que tu vai ter que falar da forma mais simples possível. Dentro dessa questão toda que a gente vem falando, existem 2 erros que eu percebo muito frequentemente por aí. O primeiro erro é aquele que tu quer parecer que é improvisado o teu conteúdo, que não é um conteúdo muito bem pensado, que tu vai ser o mais autêntico possível, só que tu acaba se enrolando, se perdendo e no meio do caminho isso não vai ficar legal para tua imagem. E o outro lado é aquela pessoa que por vezes acaba utilizando de algumas ferramentas, como por exemplo o teleprompter, que é uma ferramenta que ajuda muito, só que ao invés de saber utilizar essa ferramenta, tu simplesmente lê e fica ali nítido e na cara para quem está assistindo do outro lado que tu tá lendo e que aquilo ali parece mais um robô do que um ser humano falando. Então aí não vai criar conexão, tu vai ficar com uma
uma fala muito engessada, sabe? E aí as pessoas, o que elas vão fazer? Elas vão estar com o celular delas, elas só vão passar. Elas não vão ficar no teu conteúdo, elas não vão ficar no teu vídeo. Então a gente precisa entender algo aqui. Tem uma grande diferença. Tu estar com o teu paciente na tua frente, no teu consultório, na tua mesa, na tua clínica, tu vai falar com ele de uma forma, muitas vezes, que precisa ser calma, acolhedora, empática. Tu vai estar olhando no olho, né? Tu vai estar perguntando dúvidas para ele, tu vai estar respondendo questionamentos, enfim. Agora, quando tu tá com a câmera e tu tá gravando um vídeo onde o teu objetivo ali é, daqui a pouco, vender mais, é atrair mais seguidores, os objetivos podem ser os mais diversos possíveis. Quando tu tem esse objetivo, tu precisa estar ligado num ponto que é crucial. A tua comunicação, ela vai precisar ser diferente da comunicação que tu utiliza no consultório. E isso, mais uma vez, tu só vai conseguir melhorar treinando. A gente precisa entender algo. Quando a gente está falando em produção de conteúdo na internet, a gente precisa atrair atenção, chamar a atenção da pessoa que está ali consumindo conteúdo logo nos primeiros segundos. Então, se tu começar o vídeo da seguinte forma: olá, bom dia, eu me chamo Ingrid, eu sou a CEO da 981. Nesse período, a pessoa ela já foi embora para outro conteúdo e ela não vai ficar. E ali, tu tá perdendo uma oportunidade que pode ser uma grande oportunidade da pessoa te conhecer, da pessoa criar algum vínculo contigo. Então, o ponto é, a gente precisa cuidar isso para que essa comunicação nos vídeos ela seja mais objetiva e vá direto ao ponto. Eu vejo que isso acontece muito, existem muitas dúvidas, tá? Mas então como que eu começo o vídeo? Eu começo me identificando, eu começo, né, dando bom dia, boa tarde, dando oi. E a gente sempre fala que quando a gente está produzindo conteúdo na internet atualmente, né, nos formatos e nos moldes que existem hoje, a gente precisa ser o mais objetivo possível, falando exatamente naquela dor que o nosso público está esperando e que o nosso público ele tem do outro lado da telinha. Bom, então, Ingrid, ok, entendi, né? Eu sei que eu preciso melhorar, eu sei que eu preciso entrar para essa questão dos vídeos, até porque hoje, né, a agência que está comigo me cobra muito isso, ou eu não tenho agência, mas eu mesmo acabo fazendo alguns conteúdos, mas na hora que precisa falar alguma coisa eu sempre travo, não é natural. Se tu já tem essa consciência, se tu já sabe que tu não tem caminho, né? O caminho é produzir conteúdo hoje, até porque produzir conteúdo é tão importante quanto atender pacientes. Eu sempre falo isso para os meus clientes, os clientes de consultoria. A gente não tem mais opção nos dias de hoje. A gente precisa estar presente, a gente precisa se fazer visto, porque a máxima do quem não é visto, não é lembrado, está cada vez mais presente nos dias atuais e a gente precisa olhar para isso de verdade e não só ignorar que isso não existe, porque o tempo vai passar. E daí tu vai ficar para trás, o teu negócio também, e possivelmente tu não vai conseguir atingir aquele sonho em função de algo que é muito simples que tá te travando. E eu sei, por trás disso tem muito também com uma questão muito de, eu sou muito tímido, mas eu não sei, eu acho que eu não sou bom, eu sou muito reservado, eu não gosto de falar nas câmeras. E aí, eu sei que às vezes pode até soar um pouco agressivo, até meio forte da minha parte, mas eu preciso te dizer que aqui tu vai ter que agir como adulto e não como uma criança mimada, e tu vai ter que sim entender o que é de fato importante para ti e para o teu negócio e passar por cima disso. Eu sei, é difícil, eu sei, não é fácil, só que a gente precisa entender que na vida da gente a gente tem muitas questões que a gente precisa fazer que a gente não gosta. Quem tem filho não fala isso para os filhos, né? Olha, eu sei, a gente não consegue fazer tudo que a gente quer, né, fulaninho? Não é porque o teu amiguinho tá fazendo que tu vai fazer também. Então não tem aquele discurso que a gente usa? E por que quando é conosco, com a gente não utiliza isso e acaba não fazendo? É muito mais simples só olhar para o outro e julgar, né, o colega que tá fazendo. Ai, que ridículo aquele vídeo do colega. É muito mais simples fazer isso. Quando a gente não olha para o próprio umbigo e não percebe que muitas vezes uma falta de uma ação que a gente não está fazendo, talvez seja essa pequena ação que a gente não está fazendo, que está travando o nosso negócio ou que está travando a gente de evoluir para um próximo nível. Porque é aquela história, o nosso negócio, ele só evolui se a gente, como CPF, evolui também.
Mas agora bora para a prática, porque a gente precisa ter algo palpável realmente e eu vou te ajudar a criar um passo a passo de como produzir roteiros bem legais e que vão ser vídeos diferenciados aí para ti no teu dia a dia. Então vamos lá. Primeiro passo, a gente precisa entender como funciona um roteiro ideal para um vídeo. Tu precisa entender que não é só abrir a câmera, ligar e sair falando. A gente precisa seguir uma sequência, tá? E é como se fosse, pensa como se tu estivesse estruturando um texto, teu texto lá no vestibular, a tua redação no vestibular. A gente precisa ter um início, um desenvolvimento e um final, né? Então a gente precisa, para esse início, primeiro a gente precisa pensar qual é a pergunta que a gente vai estar respondendo ao longo desse vídeo. Sei lá, vamos estar respondendo a pergunta, por exemplo, aqui hoje a gente está respondendo a pergunta de como gravar vídeo sem parecer um robô, sem parecer, né, uma coisa automática. Mas tu pode falar sobre um vídeo, doutor, eu posso usar tal medicação, beber álcool enquanto eu estou tomando tal medicação? Enfim, não interessa qual a pergunta que tu vai estar respondendo ao longo do teu vídeo. O ponto é que tu precisa chamar atenção para uma dor real que o teu paciente ou aquele público que tu deseja atingir sente de verdade, tá? Beleza, defini isso, eu sei que nesse vídeo então eu vou responder a essa pergunta da questão da medicação e do uso do álcool, certo? Ok. A partir disso, a gente precisa pensar no início desse vídeo, então. E o início, gente, como eu falei anteriormente, o início ele sempre precisa chamar bastante atenção. Então, nada de falar, oi, tudo bem, eu me chamo Ingrid, sou a doutora, etc, etc. Não, tu vai direto ao ponto. Então, tu vai falar algo que chame a atenção da pessoa. Então, tu vai dizer, eu sei, tem aqueles finais de semana que tu tem muita vontade de tomar um álcool, tomar uma cervejinha, mas tu tá usando tal medicação. Fica nesse vídeo que eu vou te explicar o porquê que tu não pode fazer isso. A partir daí, o gancho está feito. Tu já chamou atenção nos primeiros segundos e agora tu precisa desenvolver o argumento, fazer o desenvolvimento desse vídeo. E dentro desse desenvolvimento, algo é bem importante. Tu vai falar brevemente sobre o assunto, vai explicar para ele com uma linguagem muito simples e vai dar alguns argumentos. Geralmente, 3 argumentos já são suficientes e é um número meio mágico quando a gente fala da parte de produção de vídeos. Dá 3 argumentos do porquê o paciente ele não pode estar ingerindo álcool enquanto ele está tomando essa determinada medicação que tu vai estar falando no vídeo. E depois a gente faz o encerramento, a finalização desse vídeo, né? Onde a gente vai solicitar para ele que ele faça alguma ação, né? Então, tu vai sugerir para ele uma ação prática, vai dar alguma dica para ele, sei lá, claro que não tem a ver aqui com o vídeo, mas tipo, beba mais água, faça tal coisa, ou conte comigo, sempre com um CTA no final. O que significa CTA? Call to action. Tu vai chamar o paciente para ação. Tu vai de verdade fazer com que ele se mexa, fazer com que ele saia da inércia que ele está ali naquele momento só vendo o vídeo. E se ele ficar até o final, corre mais chances dele partir para ação ou não, que a gente sabe que cada vez mais é mais difícil porque as pessoas estão recebendo muitos conteúdos, mas a gente precisa pensar que a gente precisa seguir uma lógica. Então a gente precisa primeiro fazer um gancho, um desenvolvimento e depois uma chamada para ação final, finalizando esse vídeo. Importante, hoje vocês já devem ter visto muito por aí vídeos onde as pessoas começam se maquiando, abrindo alguma coisa, tomando uma água, fazendo determinada ação. E o que acontece quando essa cena aparece para vocês? Isso chama muito mais atenção. E isso também é uma forma de gancho que muitos produtores de conteúdo atualmente estão utilizando nos seus negócios para poderem cada vez mais, né, ter retenção logo no início do vídeo para a pessoa ficar ali. Porque hoje o ganho maior que tu tem quando tu produz um conteúdo é que a pessoa fique até o final do teu conteúdo e assista aquilo de verdade. E não só passe e fique rolando o feed eternamente. Entendido esse passo a passo? Pois bem, então agora a gente vai entender que a gente precisa falar de uma forma natural, mas a gente precisa saber para quem que a gente vai falar. E por isso, eu vou falar aqui com vocês sobre isso. A gente precisa entender quem é a nossa persona, ou seja, para quem que afinal de contas a gente está falando. Eu já falei isso anteriormente para vocês. A maior parte da produção de conteúdo dos profissionais da saúde, seja médico, dentista, nutricionista, não importa. Eu vejo que muitos se preocupam com essa questão.
Ah, mas o que o meu colega vai pensar? E não pensam de fato em quem que a gente quer atingir e que a gente precisa direcionar essa comunicação para essa pessoa. Digamos que tu é um médico ginecologista e a maior parte do teu público são mulheres de 35 a 44 anos. Tu vai falar especialmente para esse público. Tu não vai falar num vídeo teu: ei, eu sei que você tem alguma coisa relacionada a alguma questão masculina, entende? Tu vai sempre direcionar a tua comunicação para o feminino, até porque esse é o teu público. E assim a gente precisa, né? A gente precisa falar para uma pessoa sempre específica. E aqui também um exercício vale. Imaginar uma pessoa mesmo do teu lado. Imaginar que é alguém que está ali, né, te escutando, prestando atenção em ti. E não imagina uma multidão. E que eu sei que isso muitas vezes pode dificultar também a tua ação de gravar vídeos quando tu pensa: meu Deus, quantas pessoas vão me assistir? Como que vai acontecer isso? E esse também foi um exercício que eu fui fazendo ao longo da minha produção de conteúdo desses anos todos que eu estou produzindo aí. Eu sempre penso que aqui do outro lado tem algum profissional da saúde com algum tipo de dor, com algum tipo de questão relacionada ao seu negócio, ao seu marketing. E quando eu penso em determinada pessoa, fica muito mais fácil eu dirigir a minha comunicação do que se eu pensar numa multidão, que essas pessoas todas estão me vendo. E até é algo muito mais, isso deixa muito mais leve, muito mais tranquilo também, qualquer ação que tu vai fazer. Falamos das técnicas, de um passo a passo de roteiro, e agora eu preciso te passar um setup mínimo que vai poder te ajudar aí para essa produção de conteúdos. Eu sei que tu deve pensar: ok, eu sei que eu preciso gravar vídeos, eu sei que eu preciso treinar, eu sei que eu preciso seguir um roteiro, mas eu não tenho equipamento, Ingrid. Como que eu vou gravar? Eu não tenho uma câmera legal, eu não tenho um celular que é da última geração, eu não tenho luz, eu não tenho microfone. Isso é um investimento alto e daqui a pouco tu pode estar começando, daqui a pouco é algo difícil para ti. Então, calma. A gente precisa começar com aquilo que a gente tem à nossa disposição. Então, eu sempre digo: um celular. A gente sabe que existem modelos de iPhone, existem modelos Android. Para a produção de conteúdo hoje na internet, falando especialmente de Instagram, o iOS, o iPhone, ele é muito mais indicado, porque a gente sabe que esses aplicativos, como o Instagram, eles foram feitos para iOS. Então, sim, a tua entrega, o vídeo vai subir de uma forma, com uma qualidade muito melhor. Quando tu utilizar o iPhone, sim, vai subir. Isso também acaba causando uma melhor percepção na tua imagem, na forma como as pessoas estão recebendo a tua mensagem lá do outro lado. Então, sim, se tu pode, tenha pelo menos um iPhone dos últimos 3 anos, que ele vai te ajudar nisso, nessa produção de conteúdo. O iPhone, ele já é hoje um celular que ele tem uma câmera muito potente, que ele tem N configurações que tu pode estar utilizando e que, consequentemente, entregam um conteúdo muito legal na hora que tu vai postar o teu conteúdo nas tuas redes sociais, seja o vídeo, alguma foto, enfim, tá? Bom, a partir disso, falamos em ferramenta de gravar, né? Mas a gente também precisa falar em luz. Primeiro ponto, tá? Quando a gente tá falando de luz. Ter luzes frontais, mas umas luzes laterais, como por exemplo, aqui nesse setup que a gente montou hoje aqui, nesse estúdio, a gente tá com 2 luzes na minha frente, uma em cada lado, e eu tenho uma outra luz aqui, que é uma softbox, que ela tá direcionando um pouco mais para trás para fazer uma luz mais de recorte, como se fosse. Além disso, a gente tem alguns outros detalhes aqui no fundo, enfim, isso tudo tá compondo um ambiente que é um estúdio de podcast, que é algo muito mais profissional. Mas eu sei que tu não vai começar a tua produção de conteúdo e produção de vídeos dessa forma. Tu vai ter que começar de uma forma muito mais simples, mas que basicamente consiga resolver o teu problema nesse momento. Então eu te indicaria uma luz, 2 luzes, uma de lado, a outra um pouquinho mais para frente, assim a gente já consegue realizar um vídeo bem legal. Se caso tu não tenha luzes, prioriza sempre gravar durante o dia contra uma janela que tenha uma iluminação boa, contra um vidro, algo que venha bastante luz externa. Sempre quando tu tiver uma janela grande, uma abertura na tua casa, no teu consultório, enfim, prioriza também por gravar nesses ambientes. E aqui um teste bem legal e prático que tu vai ver como vai fazer a diferença. Pega o teu celular, liga o modo da câmera e faz o seguinte exercício.
digamos que aqui tem a janela e a abertura. E aqui tá tu com teu celular. Tu vai ver que a luz ela fica bem ruim. Agora, quando tu faz o simples exercício de se virar e de ficar de frente com a luz, digamos que a luz está vindo daqui, tu vai ver a magia acontecer. Vai ficar muito bonito, né? Fica uma luz natural, diminui as expressões, aquelas que tu não gosta no teu rosto, olheira, fica uma pele muito boa, uma cor muito boa. Então, assim, realmente é um truque bem legal e que muitas pessoas utilizam e que, ó, dá bom, viu? Eu garanto que dá muito bom essa técnica aí pra ti. Tá, mas além disso, dessa parte de luz, a gente precisa entender que algo bem simples também deve ser feito. Tu tem que pegar o teu celular e limpar a câmera. Muitas vezes, muitos conteúdos acabam ficando ruins porque a câmera simplesmente tá suja, tá, gente? Então pega a tua blusa, vai ali, limpa a câmera dela, isso já vai trazer um efeito bem legal e ela vai estar na totalidade da sua potência somente por causa que tu limpou a câmera, tá? Outra coisa, microfone também é importante, tá? Gente, existem muitos modelos de microfone hoje disponíveis no mercado, na internet, online, enfim. E ter um modelo simples, algum microfone de lapela, vai te ajudar bastante nessa produção de conteúdo inicial, tá? A gente aqui tem outros modelos de microfone que a gente está utilizando em função de ser um estúdio de podcast, como eu já comentei anteriormente para vocês, mas tem aqueles microfonezinhos, tem a Boya, tem Holy Land, tem inúmeras marcas hoje aí que são ótimas, que têm um custo-benefício muito bom, que vão durar para vocês bastante tempo e que consequentemente vão deixar o vídeo de vocês com um aspecto mais profissional e não com aquele som com um eco no fundo que não é legal também. Tá? Ah, tem uma outra ferramenta que é bem legal e que pode te ajudar, que é o próprio teleprompter, tá? O teleprompter eu já falei anteriormente aqui no vídeo para vocês. Ele é uma ferramenta que é muito utilizada em estúdios de TV e tudo mais, onde o texto do teu roteiro que tu montou, ele vai estar ali aparecendo para ti e ele vai estar acoplado na lente, né? Ele pode estar na lente do teu celular, na lente da tua câmera, indiferente, e vai fazer com que tu vá lendo aquele texto e diretamente na câmera, ou seja, as pessoas dificilmente vão perceber que tu tá lendo. Só que para isso é muito importante a tua interpretação. A gente percebe muitos profissionais da saúde que utilizam o teleprompter, mas que não sabem interpretar um texto. E isso faz com que nitidamente a pessoa perceba, do outro lado, que tu está sim lendo e que aquilo não tá tão confortável para ti. Então o importante é, vai usar teleprompter, estuda o texto antes, né? Lê ele, sabe o que tu vai falar, pensa nas pausas, pensa em tudo isso para tu, de fato, fazer uma comunicação legal ali e não só ficar aparecendo. Olá, meu nome é Ingrid e esse é o 981cast. Isso fica muito chato e tu vai perder a pessoa ali, a tua audiência, ela vai embora. Gente, o teleprompter também, ele tem um custo em média de 400 a 500 reais, tudo vai depender do modelo ali, mas é algo que se tu tem muita dificuldade de pensar no texto, de não se enrolar, isso pode te ajudar, ok? A gente precisa entender que quando a gente está falando de produção de conteúdo na internet através de criação de vídeos, a gente precisa gerir o nosso tempo. O que significa isso? A gente precisa colocar isso como uma prioridade na nossa agenda, porque vocês precisam entender algo. Produzir conteúdo na internet é tão importante quanto atender os pacientes. Eu já falei sobre isso. Só que então, tu precisa colocar na tua agenda isso. Assim como aquele paciente, a Maria, tá lá no teu consultório e ela tá na tua agenda, por que gravar vídeos não está na sua agenda hoje? Coloque um tempo para isso. Se você não separar esse tempo na sua agenda, você nunca vai achar um tempo e sempre vai ter, hoje o dia foi corrido, hoje não deu porque eu tive cirurgia no bloco, hoje aconteceu tal coisa. E as coisas vão acontecendo, a vida vai rolando, o tempo vai passando e o vídeo vai ficando para trás. Então, coloque e separe um tempo como prioridade isso para ti. Ter sempre um material disponível vai facilitar muito para ti na hora de produzir esse conteúdo ou na hora de mandar para tua agência indiferente, né? Mas ter isso sempre na mão, produzir um conteúdo com volume maior e ir utilizando ao longo do tempo vai te facilitar do que tu ter aquela preocupação diária de, o que eu vou postar hoje? Que conteúdo que eu vou falar hoje? Então a gente precisa sempre entender que o quanto mais tu te planeja para frente, melhor é, e assim mais organizado e planejado tu vai estar consequentemente, né? Além disso,
tem algo que é bem importante. A gente precisa entender que produção de conteúdo hoje no teu negócio precisa ser olhado como um investimento. É um investimento a longo prazo que tu está fazendo. A cada vídeo que tu vai postando, a cada conteúdo que vai sendo entregue, as pessoas vão te conhecendo, vão criando alguma conexão contigo, vão sabendo a forma como tu fala, como que tu valoriza, o que tu gosta de fazer no teu consultório, quais são os teus princípios, como é o teu caráter, tudo isso tu pode estar mostrando nos vídeos. E a cada opção de vídeo que tu coloca é um fragmento da tua vida que tu tá expondo ali e não necessariamente da tua vida pessoal. Pode ser sim da tua vida profissional, mostrando a tua técnica, mostrando o jeito como tu age, e isso tudo vai fazendo com que cada vez mais as pessoas vão te conhecendo um pouquinho mais e vão se conectando até gerar o interesse na compra do teu serviço ou produto, né? Da compra da tua consulta, do teu procedimento, porque isso vai gerar a confiança a longo prazo. E confiança a gente não compra. Confiança a gente conquista. Bom, gente, eu sei que muitos de vocês agora devem estar pensando, ok, Ingrid, eu já entendi. Então quer dizer que eu preciso ser o doutor blogueiro agora. Olha, talvez sim, tá? Não necessariamente tu vai ter essa caracterização de ser o blogueiro. As pessoas vão te chamar, muitos colegas talvez te chamem, mas o ponto e algo que tu tem que ter em mente é aonde tu quer chegar, que lugar tu quer estar e tu quer conquistar e que resultado tu espera para o teu negócio. E pensa algo, tu só vai atingir esse resultado no teu negócio se tu fizer ações que muitas vezes não são confortáveis para ti. Porque na maioria das vezes a gente precisa fazer ações e tomar atitudes e decisões que não são aquelas que a gente gostaria, mas que a gente precisa fazer apesar de. Porque sim, essas ações elas vão construir a longo prazo uma reputação, elas vão construir a longo prazo essa conexão e principalmente a confiança dos teus pacientes. Então, em resumo, falamos hoje, né, sobre essa questão desse desafio de fazer vídeos, dessa dificuldade com a câmera. Eu trouxe para vocês um caminho muito prático de como pensar num roteiro que seja interessante para o teu paciente, para o público que tu quer atingir. Eu falei um pouquinho de um setup mínimo aí para ti, eu falei também da tua persona, ou seja, para quem que tu precisa falar, e eu finalizo esse episódio te dizendo que sim, importa muito hoje se posicionar na internet, se posicionar no digital. A gente sabe que a cada ano que inicia, a cada novo período que se inicia, um mar de gente entra para o mercado, um mar de gente está produzindo mais conteúdo, e se tu não estiver olhando para isso, tu vai sim ficar para trás. E eu te diria, talvez até algo mais difícil ainda, tu já está ficando para trás. A gente não tem opção nos dias de hoje. A gente precisa olhar para isso, visto toda a necessidade do mercado, visto como que o paciente está se comportando e como que o paciente está escolhendo as opções que ele tem hoje de profissionais da saúde. Ele olha, ele escolhe, ele vai ver no Google, ele vai falar com um amigo, mas ele vai sim olhar para as tuas redes sociais e vai perceber o quanto ele se conecta ou não se conecta contigo. E a partir daí que ele vai tomar a decisão. Então, sim, esse é um caminho inevitável, mas eu te digo algo por experiência própria. É um caminho inevitável, mas é um caminho que sim, traz ótimos frutos e traz muitas recompensas felizes e resultados positivos. Porque para o meu negócio foi assim. Por isso que eu estou aqui hoje conversando com vocês e compartilhando e servindo esse conteúdo, que eu espero de verdade que seja muito útil. E eu espero também que esse conteúdo te ajude no teu dia a dia e no teu negócio para que tu consiga cada vez mais criar conteúdos aí relevantes para o teu negócio e para ti, para o desenvolvimento da tua marca pessoal. E para ti, que ficou até o final aqui comigo, eu quero agradecer. Eu espero que eu tenha te ajudado nesse processo aí de gravar vídeos com mais facilidade, com mais naturalidade, com uma comunicação mais fluida e que vai se conectar naturalmente mais ao teu paciente. Eu te agradeço, eu desejo de verdade que tu fique conosco nos próximos episódios. Eu sou a Ingrid Bittencourt, nós somos Experiência do Paciente e esse é o 981cast Negócios em Saúde. Até o próximo episódio.